Olá, queridas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou feliz de estar com vocês mais uma vez. Estou feliz em poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Hoje, sem muitas delongas, eu vou começar aqui a falar com vocês, né? A transmitir aqui a mensagem dessa tarde, tá? Hoje eu vou falar sobre a família. O tema de hoje é famílias que vencem. O que é uma família vencedora para você? É uma família que tudo dá certo, em que tudo vai bem? Eu queria dizer para você que essa família perfeita assim não existe. Mas uma família vencedora é aquela que vem as dificuldades e elas passam. Às vezes, né, são um pouco esmagadas ali pelas dificuldades, mas elas conseguem passar juntas, tá bom? Vamos orar para a gente dar início? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Abençoe, por favor, o estudo da tua palavra nesta tarde e nos abençoe. Abençoe a nossa família, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou começar para vocês lendo um pequeno trecho de um livro que eu tenho aqui, Vida em Família. Diz assim: a sociedade é formada de famílias, tornando-se aquilo que os cônjuges fazem dela. Portanto, o seu bem-estar e o desenvolvimento do país dependem das influências do lar. O sucesso ou o fracasso da sociedade será determinado pelos costumes e pela moral da juventude que cresce em nosso meio. Então, nós vemos aqui que a família ela é a base da sociedade. Se a família estiver bem, todas as outras áreas elas vão ficar bem. Mas se a família não estiver bem, as outras áreas elas vão ter dificuldade, vão ter conflitos, porque são pessoas diferentes, né, com seus problemas que acabam se juntando. Imagina eu, de repente, com os meus problemas aí de orgulho, raiva, e vou lá para a igreja e lá encontro com os outros orgulhosos e os outros raivosos, rancorosos, e aí a gente não tem uma paciência ali, não vai dar certo. E a gente sabe também, referente às crianças, que as crianças, elas mostram muito o que acontece dentro de casa. Elas refletem através do comportamento dela. Quem é professora sabe que as crianças, elas refletem muito o que se passa em casa, elas refletem no comportamento. Nós adultos, às vezes a gente consegue esconder as coisas, né? Nós temos esse poder de usar máscaras, né? A gente coloca uma máscara aqui e aí a gente finge que tá tudo bem, que nós estamos alegres, mas por trás dessa máscara nós estamos arrasados, nós estamos cheios de problemas, de sentimentos ruins, né? E as crianças não. Às vezes a criança na escola que se joga demais, está chamando atenção de repente por falta de atenção em casa, crianças que gritam, às vezes elas refletem a gritaria que tem em casa, então ela está acostumada a ficar num ambiente de gritaria, então ele acha que ele gritando lá ele vai ser ouvido, porque ele, na casa dele ele só é ouvido quando ele grita, entendeu? Então assim, para vocês entenderem que a base da sociedade é a família. Se a família estiver bem, o restante vai ficar bem, tá bom? Vamos lá abrir nossa Bíblia em Gênesis 6, no capítulo 5. Gênesis 6, versículo 5, tá bom? Aqui eu não vou me demorar muito, não vou ler muitas coisas, é a história de Noé, tá? Você pode depois ler toda a história aí de Noé quando você tiver um tempinho. Eu não vou ficar lendo muito aqui porque senão eu vou tomar todo o tempo aqui que a gente tem. Então eu quero discutir com vocês, vou apresentar um pouquinho aqui, dar um pano de fundo para vocês entenderem. E aí depois vocês leem mais, tá bom? Então o verso 5 diz assim, no capítulo 6.
O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais. Verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, nós vemos aqui que Noé, ele viveu num período em que a sociedade não estava muito bem. E eu acredito que, assim, nós estamos vivendo mais ou menos num período parecido, né? Depravação, roubos, nós temos muitos problemas políticos, espirituais, os padrões, né, morais da nossa sociedade estão em decadência. Então nós estamos assim vivendo mais ou menos parecido com a época de Noé. Mas o que me chama a atenção na história de Noé é que Noé ele era um homem justo, era um homem íntegro, ele fazia aquilo que agradava a Deus. E o que me chamou a atenção também, sabe o que foi? Que Noé chamou a atenção de Deus por isso. Porque de tantas coisas ruins que aconteciam, o povo era tão ruim que Deus olhou e falou: nossa, tem alguém ali que ainda tá vivendo conforme eu expliquei, conforme eu instruí. E isso deixou Deus feliz. Então, uma família que serve a Deus é diferente, mesmo em meio à confusão, né, que a gente vive. Eu fico me perguntando às vezes se a minha família, ela é uma família diferente. Como será que Deus vê a minha família? Eu fico pensando assim, reflita aí, como que Deus vê a sua família? Porque vocês sabem, né, que na família que nós somos realmente quem somos. Nós falamos tudo sem papas na língua, nosso comportamento, nós somos o que somos. E como será que Deus vê a nossa família? Para você pensar. Então, olha só. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, ele resolveu acabar com tudo, só que ele falou assim, não, mas tem alguém ali que tá andando direito. Então, ele escolheu Noé para que ele pudesse construir uma arca. Aí vem um detalhe. Vocês acham que se Noé tivesse... Ele recebeu a instrução para construir a arca. Se Noé não tivesse construído a arca, ele teria sido salvo? Não, né? Porque Deus instruiu, mas Noé tinha que fazer alguma coisa, né? Deus, ele era uma coisa que não era Deus que tinha que fazer, porque estava na possibilidade, na capacidade de Noé para que ele pudesse fazer aquilo. Então Deus pediu para que ele fizesse. Então, Deus ele podia ter feito assim, Noé, aqui está uma arca e agora você entra aí com a sua família. Ele poderia ter feito isso, não pode? Ele não fez as coisas aparecerem, lua, estrela, árvores, os animais, não foi assim que ele fez? Ele poderia. Por que ele não fez então? Porque Deus ele só faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele não faz aquilo que a gente pode fazer, tá bom? Então, se Deus pediu para você fazer uma coisa, faça, tá bom? Então, vamos seguir. Noé e a sua família tiveram que construir a arca para eles poderem ser salvos. Então, nós temos que agir para poder resgatar a nossa família. Deus deu detalhes da construção. E Noé, ele seguiu todas as características. Deus tinha dado as medidas todinhas na arca e Noé seguiu à risca tudo.
Não foi pelo saber dele, eu acho que pode fazer assim, Deus pediu para fazer assim, mas eu acho que eu posso fazer assado. Não. Se Deus pediu A, é A. Deus pediu B, é B. Tá bom? Não tem meio termo. A Bíblia afirma que Noé fez exatamente como Deus lhe pediu. Precisamos tomar essa atitude nas nossas vidas também e dentro das nossas casas. Noé precisou trabalhar para isso. Então, para resgatar a nossa casa, é necessário agir conforme Deus determina. Deus sabe de todas as coisas, se Ele pediu para fazer, vamos fazer, certo? Outra coisa, não permita que sua família seja dividida. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje um verso que está em Marcos 3:25, que diz assim: se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Então, famílias fragmentadas não conseguem escapar do dilúvio. Se a família não está unida, cada um vai para os seus interesses, ela não consegue, né, ir para frente. Precisamos entender que a união dentro da nossa casa é essencial para seguirmos os planos de Deus. Por isso a importância de uma família sempre conversar, orar junto e compartilhar a vida. Não podemos ter igrejas cheias de famílias desestruturadas. Como podemos dizer que amamos a Deus e maltratar ou ignorar nossos cônjuges, filhos ou os que estão ao nosso lado no dia a dia? Eu acredito que, de repente, pode até ter tido alguma desavença ali na família de Noé, mas nada significativo que os fizessem parar a construção. Noé não ia conseguir construir sozinho, ele precisou de ajuda. Agora, se a gente fica brigando entre família, né, as brigas elas acontecem na verdade, mas a gente tem que chegar num consenso, a gente precisa resolver. Na verdade, a gente nem precisaria brigar. Se a gente dialogar melhor, né, se houver um diálogo, a gente consegue resolver muitas coisas, a gente consegue evitar muitas coisas também. Sabe aquela coisa do desentendimento? Porque eu queria de um jeito, só que eu não falei. Eu só pensei pra mim. E aí quando o meu esposo vai e faz, ele vai lá e compra uma coisa. Mas aí eu já viro a cara porque eu não queria daquele jeito, só que eu também não disse. Entendeu? E mesmo que a gente fale, a gente tem que manter o diálogo entre filhos e maridos também. Olha só, irmãs, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe uma coisa chamada conexão. A conexão, ela acontece para quê? Para ligar. É uma dica muito boa para vocês hoje que eu vou dar. Saindo um pouquinho fora aqui da Bíblia em si. A conexão, ela é importante entre as pessoas. Você já viu pessoas que às vezes elas estão muito bravas, né, por alguma coisa que aconteceu? Vamos supor que seu esposo chega em casa muito bravo, nervoso, e aí ele não deveria, tá bom? Não tô querendo dizer que ele está certo de chegar dessa forma, mas ele não deveria. Mas ele chegou. Ele chegou porque ele tava numa fila enorme, alguém foi lá, furou a fila, passou na frente dele, e ele ficou muito bravo. Ele chegou em casa todo... E aí, ao invés de você falar assim, nossa, que bicho te mordeu? Se você se conectar com ele, vai ser tão diferente. Olha só, se você falar assim, o que aconteceu, querido? Pode ser que ele te dê uma resposta meio grossa. Os homens às vezes não gostam muito de falar, mas, né, tenta dar uma maciada, né, para poder aliviar, porque se você conseguir aliviar o estresse dele, aí o ambiente familiar fica, né, mais tranquilo. E aí ele pode falar, porque alguém entrou na minha frente. Aí se você não se conecta com ele, você já, né, você vai parte para um outro lado, você diz assim, mas também você deixa as pessoas passarem e você acaba enfurecendo mais, né, deixando a pessoa mais furiosa. Agora, se você dá ouvidos, você se conecta com ela, olha só como fica diferente. Nossa, que coisa, entraram na sua frente.
Gente, onde nós vamos parar? Nossa, você tem razão de estar desse jeito. Você se conectou com ele e aí ele já fica assim, sabe? Mais tranquilo. Você não deve colocar mais fogo na lenha ali, sabe? Quer dizer, mais lenha na fogueira, né? Já tô trocando tudo. Mas você tem que ir amaciando, né? Se conectando com a criança também, tá? A criança, às vezes, ela faz alguma coisa ali, fica furiosa porque não conseguiu fazer alguma coisa, quebrou um brinquedo, e aí ela fica brava, e aí você fala assim, você tá brava por quê? Olha só o que você fez. Não. Fala, nossa, você tá triste, nossa, quebrou seu brinquedo mesmo. Era tão legal esse brinquedo, né? Poxa vida, o que será que a gente pode fazer para poder, né, arrumar, para deixar ele melhor? Será que tem como a gente consertar? Se conecte. O conectar é você ter empatia, vamos dizer assim, né? Em uma outra linguagem. Você ter empatia, você sentir aquilo que o outro está sentindo também, tá bom? Isso vai ajudar bastante para que vocês se mantenham unidos, para que vocês sintam um a dor do outro, para que você veja que às vezes o que a pessoa, as ações da pessoa não é uma maldade em si, é uma resposta do organismo dela, da forma dela ficar, tá bom? Mas vamos seguir em frente. Depois, quem sabe mais pra frente, a gente fala sobre essa questão da conexão um pouco mais a fundo, que eu acredito a gente usa aqui em casa e é muito bom. Tá, então vamos voltar. Então, a família de Noé trabalhou juntos e eles precisavam ser muito organizados, né? Com o mesmo propósito. Então, qual é o propósito que a sua família está tendo? Aqui em casa nós temos um propósito. Assim, nós temos vários. Mas um deles é o céu. Então, nós temos que trabalhar juntos para que possamos manter isso, a unidade em relação a isso. Então, procurar fazer coisas que nos aproximem de Deus, promover momentos em que nós estamos juntos. Quando nós estamos juntos, a gente conversa sobre várias coisas, mas a gente sempre tenta puxar, principalmente porque nós temos as crianças pequenas, né? Então nós temos que ensiná-las. Sempre alguma coisa que aconteceu no nosso dia, a gente puxa para o lado bíblico ali, tenta explicar para eles a questão da espiritualidade, o que Deus espera de nós, se está certo isso, como que a gente pode fazer para melhorar. E também, às vezes, nós temos também agora no propósito da economia. Nós estamos trabalhando, na nossa linguagem aqui em casa, é economia. Então, eu quero comprar um brinquedo. Mãe, compra um brinquedo. A gente conversa sobre isso, filhos. Olha, a gente tá numa situação em que não está muito boa, então a gente não tá podendo comprar brinquedos. Por que isso? Por que aquilo? Conversem, mantenham-se unidos. Então, hoje eles entendem, eles falam, o Dudu, que é o menorzinho, ele até brinca às vezes, fala, mãe, quando o coronavírus foi embora, aí a gente vai conseguir juntar o dinheiro e nós vamos conseguir viajar, não é verdade? Aí eu falo, se Deus quiser, é o que a gente espera. Mas é isso, a família tem que estar unida no mesmo propósito, tá? Vamos seguir em frente. Os problemas vão aparecer? Vão, mas não desista da sua família, tá? Não desista. Tudo que o inimigo quer é destruir, avassalar com tudo. Ele quer acabar com a família, tá? Então, não deixe isso acontecer. Ore a Deus, peça a ajuda dele e não desista da sua família. Não estamos mais dispostos a esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente deixa para lá, a gente passa por cima, a gente ora uma vez por causa de algum problema e fica, sabe, a gente quer fazer o que Deus deveria fazer, entendeu? E eu lembro que eu falei, Deus ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Então tem coisas que nós não podemos fazer, então ore, espere em Deus. Faça o melhor pela sua família. A arca demorou muitos anos para ser construída.
Como que você acha que sua família vai ficar bem assim, ó, de uma hora para outra? Não vai. Então, tenha paciência, não desista, vai vir os problemas, os obstáculos, né, da vida, mas tente sempre, lute pela sua família, para que elas se mantenham unidas, mesmo que os filhos não estejam em casa, ore por eles, oriente-os, sempre, porque mesmo adultos, minha mãe, ela me dá conselhos ainda, e eu, na verdade, assim, eu queria era que minha mãe tivesse mesmo o tempo todo comigo, porque, ai, que saudade do tempo que, né, a gente tinha algum problema e corria lá para os braços da mãe e o problema era resolvido, né, mas ore pelos seus filhos e tenha paciência, mas não desista da família, tá bom? Para ter uma família abençoada é preciso ter paciência. Nem sempre uma discussão vai ser resolvida rapidamente. Ou uma mágoa vai virar perdão de um dia para o outro. Então, essas coisas são gradativamente. Então, assim, eu já tentei isso. Tentei 2 vezes já. Não desista. Não deixe o inimigo sair vencedor. Faça a sua família ser vencedora em nome de Jesus, tá bom? A confiança e o amor precisam ser cultivados. A harmonia de uma família é uma conquista diária. Não podemos parar de lutar pela salvação dos nossos filhos ou pelo nosso casamento. Lutar é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Orar, jejuar, clamar a Deus e, na dúvida, buscar a orientação na palavra de Deus. Eu vou terminar aqui lendo mais um trecho do livro Vida em Família, tá? Esse trecho aqui, ele me chama muita atenção e me faz refletir bastante. Espero que ele possa te ajudar também. Devemos fazer o máximo para que o lar seja tudo o que está envolvido nesta palavra. O lar deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde os sentimentos e as emoções possam ser expressos em vez de serem conscientemente reprimidos. Nossa felicidade depende de cultivarmos o amor, a simpatia e a verdadeira cortesia de uns para com os outros. A atmosfera do lar depende quase totalmente dos pais. Olha a nossa responsabilidade. E quando surgem discórdias e desentendimento entre eles, os filhos participam do mesmo espírito. Por isso, torne agradável e gostoso o ambiente do lar através de boa vontade e disposição para ajudar e servir uns aos outros. Último trecho aqui para a gente finalizar. O lar enfeitado pelo amor, a simpatia, a ternura e a bondade é um lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. Que o nosso lar seja um lar de bênçãos. Que o nosso lar seja um lar onde o nome de Deus é honrado, glorificado. Que o nosso objetivo seja o céu. Que nós possamos ter paciência para vencer os desafios que nós enfrentamos com os obstáculos que são impostos a nós. Que Deus abençoe você e te dê sabedoria para que você possa conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe vocês, um grande beijo e até mais.